Olá, tudo bem? O ano que se encerra foi proveitoso? Lhe trouxe boas experiências ou nem tanto? Ou você entende que quanto mais rápido terminar, melhor? Até porque neste dia 30 de dezembro, antevéspera do Ano Novo, normalmente aproveitamos essas ocasiões para fazer uma retrospectiva do ano que se encerra, e uma retrospectiva pessoal, familiar, profissional. Até porque as outras retrospectivas produzidas pelos grandes canais de comunicação promovem um enfoque essencialmente jornalístico, relembrando fatos relevantes que aconteceram no decorrer deste ano. Entretanto, também é preciso você fazer a sua própria autoanálise, entender os acertos e os equívocos e, evidentemente, tomá-los como referência e ensinamento para o ano que daqui a pouco se inicia. E, tradicionalmente, o programa Cidade Real, que é feito por tradições, tem tido a perseverança de promover edições que levam até você instrumentos e orientações para que você promova essa reflexão de maneira serena, equilibrada, tranquila e, sobretudo, com a inspiração de Deus, que, ao fim e ao cabo, é o que nos permite estarmos aqui neste momento. Desta maneira, teremos a honra, o privilégio, a satisfação, especialmente pessoal, em ter nesta edição derradeira deste ano de 2024 a presença de um ilustríssimo entrevistado que, segundo o Data Real, que é o banco de dados do programa Cidade Real, comparece aqui pela 18ª edição, estando entre aqueles 3 convidados que por mais vezes estiveram conosco e que também provoca picos de audiência. Enfim, será um programa absolutamente abençoado. E me parece que com essas dicas, com essas referências, você já sabe de quem se trata. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número, atenção, 875 do programa Cidade Real, neste dia 30 de dezembro de 2024. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, informação com opinião, tendo a oportunidade de lhe oferecer
uma edição especial de final de ano com orientações, análises, reflexões para que você promova a sua retrospectiva pessoal. Extremamente essencial até para que você se prepare para os desafios do próximo ano. Viver também é um desafio. Antes, porém, atenção, quero registrar a presença nesse estúdio de José Vitor de Castro Maurer, de 17 anos, um menino extremamente amado, educado, inteligente, talentoso e estudioso, com futuro promissor na carreira de direito e que orgulha o seu pai coruja. Quero admitir, sem qualquer constrangimento, a corujice deste apresentador ao meu filhote José Vitor, que me honra com a sua presença nesta edição, obviamente podendo comparecer por conta do seu período de férias, mas também por oportuno e não menos importante, quero registrar minha gratidão eterna à dona Sueli, mãe de José Vitor, que cria e educa a nossa, digamos, bênção concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, com extremo carinho, dedicação, zelo e amor materno que não tem comparação. Ou seja, ambos são dignos da minha admiração. Feito esse registro, queremos anunciar efusivamente, é um apresentador bastante eloquente, e estender tapete vermelho para pastor Renato Gonçalves, fraterno companheiro, amigo, figura do bem, que também tem a minha admiração especial. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. Renovo a satisfação, o prazer de tê-lo novamente conosco. Uma honra não merecida a todos do Cidade Real aqui, o Cidadão Real. Muito obrigado por essa conexão, essa honra não merecida, mas recebida. A Bíblia fala que João Batista anunciou Jesus dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, o menor anuncia o maior. Infelizmente, aqui tem uma quebra bíblica, porque o maior está anunciando o menor. Porque depois de toda essa erudição, dessa apresentação, eu falava para o filho lá, que é um tesouro precioso que está aqui, Vitor, né? Eu disse, não tem nem como fazer entrevista mais. O melhor já aconteceu. Foi bom ter você aqui no Cidade Real. Voltamos no próximo ano. Boa, pastor, boa. Privilégio estar aqui com você. Da mesma forma, amigo. Uma honra, não merecida, como disse, mas recebida. A nossa audiência, ela fica indócil, eu diria, quando anunciamos a sua presença no programa Aliás, Cidade Real. Durante o ano, o Cidade Real tem uma ótima audiência. Eu encontro várias pessoas, da qual eu não conhecia, e falo assim: eu te conheço do Cidade Real, eu vi lá na TV, eu queria te conhecer por causa do programa aqui. Teve um que foi muito engraçado, ele falou assim, a memória falou, uma senhorinha, eu esqueci o nome, aquele que tem uma risada maravilhosa. Gravou a risada, ela não lembrava, ela dizia, aquele... Ela falou assim, é o Zurimal, eu falei assim, é esse. Então é um privilégio estar aqui com essa risada maravilhosa, né? Sem dúvida, privilégio. pastor. Aliás, quem te ganhava era o Jô Soares, né? Já está na eternidade. Exatamente. Então você tem a medalha de ouro agora. Exatamente. É o único. E que um dia certamente estarei junto com ele neste programa na reino eternidade. dos céus, Ninguém escapa. Exatamente. Bem, pastor, feitas essas considerações iniciais, estamos encerrando este ano de 2024, que, conforme eu disse na minha abertura, para muitos foi um ano de prosperidade, de conquistas, de bênçãos, de dádivas. Para outros, nem tanto. Outros que passaram por um ano
de extremo sofrimento, de perdas, sobretudo humanas, não tem boa recordação desses 364 dias do ano que se encerra depois de amanhã. Como se preparar para as duas situações, para os dois cenários de otimismo, evidentemente não tendo a proposta de se tornar imune a qualquer adversidade, face às conquistas adquiridas, e também nem pelo pessimismo diante das situações adversas, não reunindo condições e motivação para superar os desafios que certamente acontecerão e existirão eternamente. Eu gostei muito da sua metáfora que você fez em relação às retrospectivas que as emissoras de TV fazem sobre os aspectos político, econômico, a vida como foi no planeta. E aqui para parar para fazer uma reflexão interior. Pessoal. A sua retrospectiva interior. Isso é muito importante. Aliás, isso é bem bíblico. 1 Coríntios capítulo 11, na Bíblia fala assim, examinai-vos a vós mesmos. Deus pede que a todo momento a gente possa parar, pensar e refletir naquilo que está acontecendo no nosso coração para melhorar e atingir tudo aquilo que Deus sonhou para nós. Então, essa retrospectiva é muito importante. Então, no final do ano é muito importante, não só... Tem pessoas que fazem aquela arrumação nas casas, né? Na sua casa. Exatamente. Coloca para fora o que é demais, não é? Ou vê o que está precisando. Pintura do imóvel. Ou vê o que está precisando ser acrescentado, uma pintura, uma reforma. Assim como você faz na sua casa fisicamente, tem que fazer nesta casa interior realmente, para que você possa, para que o imóvel não se deteriore, para que ele possa ser mantido e também para que a sua vida possa ser mantida num bom equilíbrio. E essa questão de você poder olhar para trás, eu sempre digo, né? Você não pode ficar olhando para sempre no retrovisor. Mas o retrovisor ele é importante. Quando você está dirigindo, olhar na frente. Mas quando você vai tomar alguma decisão, o que você faz? Você olha o retrovisor para ver se você pode fazer uma ultrapassagem ou fazer uma virada. Então, é assim a nossa vida. Olhar para frente, esquecendo o que ficou para trás. Quando eu digo esquecendo, é não morar no passado, mas não desprezá-lo. Porque em alguns momentos da vida a gente tem que parar, olhar, ver o que aconteceu e dizer, eu posso tomar essa decisão. Há um provérbio que diz que o sábio aprende nas desgraças dos outros, o tolo nem na sua. Ou seja, a pessoa senta numa cadeira, ele vê uma pessoa sentando na cadeira, caiu. Vem o outro, senta na mesma cadeira, cai. Vem o outro, senta na mesma cadeira, cai. Ele fala, não vou sentar naquela cadeira, todo mundo cai ali. O tolo não, ele senta na cadeira, cai e volta a sentar na mesma cadeira para cair outra vez. Exatamente. Então é preciso fazer boas reflexões com a vida, aproveitar este ano. Este ano não pode ser jogado fora. Esse ano não pode ser esquecido. Esse ano não pode ser abandonado. Então, ele vai ficar no nosso retrovisor. Vamos para frente, vamos entrar no novo ano, mas não deixando 2024 acabado, destruído. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é muito importante você saber metabolizar esses processos. E olhar para frente, eu digo, nem com otimismo e nem com pessimismo, como você falou. Porque o otimista acha o seguinte, vai dar só coisa boa no próximo ano. Dá tudo certo. Só vitória, só vitória. Só vitória. Só vitória no sentido de que não vai ter aflição, que não vai ter problema. E o pessimista é o contrário, né? Mais um ano está chegando. A coisa não está fácil, não. Não vai ter Vitor. Exatamente. Não vai ter vitória. Exatamente. A coisa vai ficar ruim, a coisa não vai ficar boa. Eu já sei, mais um ano, minha vida é assim mesmo. Ou seja, não pode ser nem pessimista nem otimista. Mas como que eu posso não ser nem otimismo nem pessimismo? Esse é o desafio. Nenhum dos dois. Eu tenho que olhar um futuro com realidade e esperança. Exatamente isso. Eu olho para frente com uma realidade. Que o mundo tem aflição, mas que Jesus falou para eu ter bom ânimo. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que eu não estou aqui, a vida me trouxe. E se a vida me trouxe com propósito. E eu não vou me entregar à opressão nem ao abatimento. Então eu olho para frente, apesar de todas as aflições, apesar de todas as perdas, com esperança. Qual a esperança? O Deus que me trouxe até aqui. Eu não sei o que me espera em 2025, mas eu sei quem me espera. Deus estará presente na minha história, na sua história, na história do cidadão real. Mas pastor, eu sou ateu. Ok,
Não tem problema. Vale para você também, porque a causa não causada, que causou todas as causas, é ela que te trouxe até aqui. Então, mesmo sendo um ateu, por isso que eu digo que eu sou pastor dos ateus também, eu compreendo profundamente. Sem dúvida. Então, estamos aqui para poder compartilhar um pouco das verdades que trazem vida. Então, mesmo que você seja um ateu, sou ateu, a vida te trouxe. E se a vida te trouxe com propósito. Então, não é acordar a cada manhã, não é o que eu estou esperando da vida. É o que a vida espera de mim. Porque a vida me trouxe. Às vezes entramos em depressão, às vezes desistimos, porque criamos uma expectativa com a vida. E quando aqueles sonhos, aqueles propósitos, aqueles planos não estão acontecendo, quero morrer. Não vale a pena mais viver. Pera lá. A vida me trouxe, eu estou aqui, estou vivo. Eu respiro, eu existo. E esta vida me trouxe com propósito. Não estou falando nem Deus aqui para que possamos atingir a todo cidadão real. É claro, um dia um tradutor, um homem bem conhecido no Brasil, vamos dizer assim, eu fiz um casamento no Country Club, ele estava presente, ele veio conversar comigo, e aí ele disse assim: pastor, eu sou ateu, eu não creio em Deus, eu creio na vida, mas eu acho que você pode me ajudar. Ele estava com um filho com problema, e aí conversamos depois quase 1 hora, terminou, eu falei assim para ele: o senhor, quando começou a conversar comigo, disse: eu sou ateu, não creio em Deus, creio na vida. Pois eu sou crente, creio em Deus, creio em Jesus, que é o caminho, a verdade, esta vida que você crê. Vamos orar para essa vida ajudar o seu filho? Demos a mão e ele disse amém no final. Ou seja, mesmo o ateu sabe que tem uma vida. Você tem uma vida trazendo você. E esta vida você pode confiar. Claro que eu sei que o caminho, a verdade, a vida é o Emanuel, o Deus conosco, essa fonte completa. Então, esse Deus que me trouxe, eu não sei o que vai acontecer. Ninguém sabe. Ninguém pode garantir 1 segundo de vida. Eu sempre, quando eu me despeço das pessoas, eu falo: olha, se Deus quiser viver, Zuri, exatamente. Nos encontraremos. Se eu não viver, algumas vezes eu falo: já está convidado para o meu sepultamento. Ora, porque qual é o resto da frase? Se Deus quiser, e se viver. Exatamente. Se eu não viver, morri. Já convido logo para a pessoa participar do meu sepultamento lá, no cerimônia, e lá, porque é uma realidade. Algumas uma pessoas... certeza. E eu descobri uma coisa, sabe, Zuri? Outro dia eu vi uma reportagem, quem fala assim, fala bastante da morte, e eu falo, tem uns amigos que falam: para de falar com isso, Renato. Mas é uma verdade, é uma realidade que eu vivo. Aliás, eu vivo dentro dos velórios. Durante a semana eu participo de muitos velórios, eu estou ali sempre encarando a morte de perto. E eu brinco com os funcionários lá da SAF Memorial, falo assim: olha, sempre é um prazer te cumprimentar na vertical. Quando eu chegar aqui na horizontal, você já sabe que eu já, inclusive, já orientei como é que eu quero o meu sepultamento. Já dei as orientações todas. Que será extremamente concorrido, diga-se de passagem. Bom, não sei, mas de qualquer maneira, morrerei. E o que acontece? Na realidade, quando eu li uma reportagem que quando você fala muito da morte, você vive mais. Você ganha bônus. Não sei por que razão, mas há uma pesquisa nos Estados Unidos, não sei para que eles fazem essas coisas, de que quem fala bastante da morte acaba vivendo mais. Então, acho que eu estou ganhando bônus. Entendeu? Sem dúvida. Mas não podemos negar essa realidade. Então, eu tenho que olhar para o futuro não com otimismo, de que só não vai ter problema nenhum, nem com pessimismo, que só vai dar ruim. Com realidade e esperança. De que o Deus que me trouxe até aqui é o mesmo que estará lá. Eu não sei o que me espera, mas eu sei quem me espera. Então eu posso terminar esse ano, olhar o próximo ano com uma expectativa de esperança de que Deus que me trouxe, eu posso realmente me render à graça dele. Então não é o que eu estarei esperando de 2025, mas a vida me trouxe, ela espera algo de mim. Nessa hora, eu quero parafrasear aqui Zeca Pagodinho no outro sentido, né? A melhor coisa é você não ficar frustrado quando as coisas estão acontecendo, mas se entregar para a vida. Aí, não como ele estava cantando, mas deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu preciso realmente me render a essa vida e dizer: olha, eu estou aqui para viver e vamos viver o melhor que nós temos. E também cito o mestre Silvio Santos, que sempre, nas apresentações dos seus inesquecíveis programas dominicais... Aliás, é bom, né, fazer uma homenagem aqui nesse final de ano a esse grande comunicador, que é um exemplo de ser humano, na verdade. Dizia que vamos sorrir e cantar, porque da vida não se leva nada. É isso aí, perfeito, exatamente. É viver o dia de hoje, né? Mas é claro,
há sonhos, há propostas, né? E quando você falou, por exemplo, sobre perdas, né? Esse ano mesmo, a minha mãe partiu para a eternidade. Não é? É óbvio. E aí eu me lembrei logo assim, foi engraçado, foi algumas horas depois eu lembrei do Zuri Máurea, porque todas as vezes que eu estou aqui, você fala com tanta paixão, com tanto amor da sua mãe, e a gente sente lágrimas. Naquela hora eu entendi exatamente a profundidade do que o Zuri Máurea O que nos experimentou. uniu mais ainda. Eu senti exatamente porque vai a tua vida junto, na verdade. Vai, sem dúvida. Vai o teu coração. Sem dúvida. Mas aí, diz assim, quero trazer à memória o que me dá esperança, né? Eu digo sempre isso. Ainda nessa semana passada, eu fui chamado para um acidente, uma mãe perdeu um filho no acidente, e ela me convidou para estar lá, porque ela queria que alguém estivesse lá, fazendo uma cerimônia na terça-feira. Imediatamente eu fui na segunda mesmo, eu não vou esperar até amanhã, deixando essa mãe assim. Eu fui até lá para compartilhar exatamente isso. E como foi bom ver que as orientações da Bíblia, a perspectiva de Deus, aquela mulher, apesar de chorar, eu deixei aquela mulher sorrindo. Sorrindo, entristecido, mas alegre. É estranho isso. E ela falou, o pastor me explicou. Eu agora estou em paz com meu filho. Não tira a tristeza, não tira a lágrima, não tira a dor que eu e o Zuri Máurea temos, não é? De querer reencontrar esse amor. Nessa hora você descobre que a única razão de você existir é para amar e ser amado. Sem a vida dúvida. só tem um sentido, e é nesse sentido o resto. Como diz o Silvio Santos, tudo passa. Exatamente. E não vale a pena. Então, quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu poderia terminar esse ano dizendo, puxa vida, a minha mãe morreu, Zuri Máurea. É o fim, e agora o que vai ser de mim? A pessoa, porque ninguém ama a gente como mãe. Não tem filho, não tem esposa. Sem dúvida. Não tem amigo, não tem. É incomparável. É incomparável. Amor de mãe, eu digo que é fronteira do amor de Deus, né? A minha esposa, que me ama muito, não consegue concorrer. Ninguém. Então, o amor de Deus, de mãe, é uma fronteira. Eu poderia terminar esse ano dizendo, poxa, agora, esse ano de 2024 foi horrível para mim. Afinal de contas, eu perdi minha mãe. Falei, pera lá, não. Quero trazer a memória que me dá esperança. Preste atenção. Eu estive na África, Zuri Máurea, e na região de muita fome e de miséria. Crianças que não têm mãe, é um negócio horroroso. E aí aquelas crianças todas atrás de você, dá uma angústia na alma, querendo que você segure e leve, sabe? Crianças pequenininhas, sem pai, sem mãe. Eu fui para o Ministério da Heidi Baker, ela montou ela não gosta que chama de orfanato, é uma vila que ela briga, ela falou assim, eles têm pai, Deus, e ela cuida com muito carinho. Eu estive lá nesse projeto com eles lá. E aí eu fico pensando, puxa vida, eu tive mãe, minha mãe viveu até os 84 anos, quantos não têm mãe? Que privilégio, eu tenho que acordar nesse ano, por favor, minha mãe partiu para a eternidade? É óbvio que sim, que eu gostaria que ela ficasse até os 120. Mas eu quero trazer a memória que me dá esperança, você que teve perda, é exatamente isso. Aonde você coloca a sua mente? Na vida ou na paz? Poxa, pera lá. Nós tivemos mãe. Sem dúvida. Quando tantos não tiveram. E tivemos mãe, não é só uma mãe, né, Zuri? Uma mãe que nos amou. Uma mãe cuidou. E cuidou. E cuidou. Transferiu graça. Puxa vida, quantos não tem isso? Sem dúvida, pastor. Eu quero trazer a memória que me dá esperança. Eu disse... Eu penso da mesma forma. Essa mãe que estava na segunda-feira lá com seu filho, infelizmente, num acidente trágico, ela tinha me dito, poxa, pastor, eu já tinha dito para todos aqui que esse ano não ia ter Natal. Você mudou minha opinião. Vou fazer o meu melhor Natal esse ano. Eu falei, é isso. Temos que fazer o nosso melhor Natal. Meu melhor Natal vai ser esse ano. Por Deus e por aqueles que nós amávamos. O que a sua mãe mais gostaria? O que minha mãe mais gostaria? Que eu tivesse mal, ruim? Olha, então o serviço dela não foi bom. Não. Aquele que parte, investiu para que aquele que fique bem. Então, eu quero trazer a memória o que me dá esperança. Espera lá, eu gostaria, tem uma lágrima guardada em mim, em você, e a Bíblia fala em Apocalipse que Deus vai enxugar a nossa lágrima. Mas eu preciso viver aqui o meu melhor ano para fazer valer a pena a vida da Dona Neuza, minha mãe. E de Dona Célia. E Dona Célia. Vai fazer valer a pena, ou seja, ela investiu para que a gente ficasse bem. Se eu fracassar, não valeu a história dela. Não foi bom. Não, eu tenho que fazer valer. E esta mãe que perdeu o filho falou, tem razão, pastor. Eu tenho os netos, tenho os filhos, né? E eu vou fazer o meu melhor Natal. Falei, puxa vida, isso me consola de saber que mudou essa perspectiva. Então, 2024, você pode ter sido com aflições, com perdas, com dificuldades, mas a graça de Deus transforma ele no teu melhor ano.
Pastor, se me permite a ousadia de interrompê-lo. Um homem erudito como esse, eu vou impedir? Porque, e com metáforas brilhantes. Porque pastor Renato é uma pessoa do bem. É aqueles que, evidentemente, têm linha direta com o plano celestial. Não obstante, tem toda esta erudição, toda essa generosidade, que, para mim, é uma das principais virtudes do ser humano. Mas ele é muito eloquente. Então, eu tenho que, por vezes, interrompê-lo, mesmo sendo convidado aos sonhos, que toma conta do programa, tem muito conteúdo, e o apresentador se restringe somente a fazer as intervenções de praxe. Até porque pastor Renato, carinhosamente, eu lhe chamo de pastor universal, porque ele é pastor de todas as religiões e também daqueles que não têm religião, que dizem que não têm fé e não têm crença. Desta forma, pastor Renato, me chama a atenção, e queremos ouvi-lo atentamente, aspectos que mostram a banalização da vida. Esse ano tivemos várias situações que certamente as retrospectivas jornalísticas estão mostrando, de homicídios, de suicídios, de feminicídios, causados pelas mais fúteis razões, inclusive no ambiente familiar, de pai e mãe assassinando filhos e vice-versa, de maneira inexplicável, quando os ditos assassinos são tomados por uma verdadeira onda de fúria incontrolável. Mas isso tem sido cada vez mais frequente e tem acontecido por motivos inadmissíveis, incompreensíveis e cruéis, mostrando que a vida está cada vez mais sendo banalizada. Jesus, ele profetizou para esse período nosso, ainda que a gente estamos vivendo uma era de aquecimento global, né? Há um problema climático sério no nosso planeta. Jesus profetizou uma era glacial. Ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então, a frieza espiritual, a frieza no amor, ela está acontecendo de maneira multiplicada. Concordo plenamente. Um ambiente de frio, um ambiente de indiferença, como você disse, em relação à vida, em relação ao outro. E isso realmente é uma situação muito grave e profetizado. Mas ele diz o amor de muitos. Você não precisa entrar nessa. Nós podemos aquecer o nosso coração e não entrar nessa perspectiva que o mundo está entrando, né? Então, sem dúvida nenhuma, toda essa banalização da vida que acontece, a pessoa não respeita o outro, não ama a vida como deve ser amada. E isso por um problema muito, muito simples de ser resolvido. Como é que podemos resolver esse problema? A Bíblia fala assim, perguntaram para Jesus qual é o primeiro mandamento. Ele falou, o primeiro mandamento é ouve Israel. Ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como você se ama. Então tem uma equação da vida aqui. Aqui tem uma equação. Qual é a equação? É muito simples. Eu amo a Deus. Por eu amar a Deus, eu passo a me amar. E me amando, eu vou amar ao próximo. O grande problema dessa banalização da vida é que as pessoas não estão se amando. Elas não estão se valorizando. Elas dão o que elas têm. O que elas têm? Um ódio por si mesmo. Uma desvalorização da sua própria vida. Perfeito, pastor. E ela só dá aquilo que tem. A pessoa dá aquilo que ela tem. Concordo plenamente. E ela dá o quê? O ódio que ela tem de si mesma. Então, mas como é que eu consigo amar a Deus? Nós não conseguimos naturalmente. A Bíblia fala que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Então, eu só consigo amar a Deus. Eu tenho certeza, eu estava falando com o seu filho aqui. José Vitor. José Vitor. E eu vi a reação dele de amor contigo. Por que ele te ama? Entre nós dois, evidentemente, se eu falo, escolhe alguém.
Ele vai escolher você. Quem é esse ser humano que está aqui do lado? É óbvio. Ele te ama, ele é apaixonado por você. A gente pode ver isso de uma maneira muito clara. Por quê? Ele foi amado por você. Você o amou. Então ele reage te amando. Porque ser filho é uma escolha. Ser criado muito é uma coisa. Muito bom, pastor, muito Quantos filhos são criados, os filhos dão as costas e não querem nunca mais saber do pai e da mãe, nem visita, nem sabe se morreu ou se viveu. Aqui nós temos um filho que escolheu te amar. Porque ser criado é genético, mas ser filho é uma escolha. E nós estamos aqui, eu estou diante de um garoto pastor. Aqui, um filho que escolheu te amar. Mas por que ele escolheu te amar? Porque ele foi amado. Porque ele recebeu o melhor amor que ele tem na vida. Tenho certeza de ti e da sua mãe. Dona Sueli. Dona Sueli. Então ele está aqui reagindo. Nós a mesma coisa. Deus nos amou. Eu posso reagir escolhendo ser filho de Deus ou não. Um dia um amigo meu, numa crise, falou: Renato, fala para mim a verdade. Ele não é da igreja. Mandou pelo WhatsApp. Acho que ele estava com alguma crise existencial. O que nós estamos fazendo aqui nessa terra? Qual é o sentido da vida? Dá a tua opinião. Eu falei: posso dar a opinião da Bíblia? Essa terra é um grande ventre, gerando filhos e filhas para Deus. João capítulo 1 diz: a todos quantos escolheram, Deus-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estar nessa terra, você pode escolher Deus como teu pai ou não. Ele é o meu Criador, mas não necessariamente o meu pai. Isso é uma diferença. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas eu posso escolher que ele não seja o meu pai, o meu amigo. Então, é uma escolha minha. O amor, ele é uma escolha, porque o amor não é um sentimento. As pessoas confundem muito isso, né? Eu posso gostar de quem eu não amo e amar quem eu não gosto. Muito esquisito essa frase, mas é exatamente assim que uma mãe me ensinou. Esclareça, pastor. A mãe disse para mim assim, Corliss, amiga minha, eles são nomes estranhos, mas que são norte-americanos, vivem aqui no Brasil. Ele falou assim uma vez para mim, ela e o marido. Estava tentando me ajudar a arranjar um bom casamento, né? O que conseguiram, me parece. Aí, mas ela virou para mim e falou assim, ela apresentou uma pessoa, falou assim, olha, essa pessoa é sua amiga com a qual eu não casei. Sim. Eu falei assim, mas é apenas a minha amiga. Eu falei assim, Renato, o que eu e o David somos? Nós somos amigos. Aí virou para mim e falou assim, olha, para me dar essa aula bem importante, eu não gosto dos meus filhos. Olha o que ela falou. Eles eram pequenos e hiperativos, se tivesse aqui naquela época, né? Já estão casados. Estariam entrando aqui agora, mexendo. Entrando de bar na mesa. É isso. Eu falei, eu não gosto deles. Mas se alguém tocar neles, eu mato ou eu morro por eles. Ou seja, eu não gosto, mas eu amo. Então, o amor não é uma emoção. Você pode, então, amar quem você não gosta e gostar de quem você não ama. Aí o marido dela me disse, olha, a minha esposa passou a me amar quando nós tínhamos 3 anos de casado. Até então ela gostava de mim. Porque o amor é a escolha deliberada de você dar a sua vida, viver em função de alguém. Você ama este filho que está aqui do nosso lado. Independente da emoção, você pode estar morrendo de raiva dele, por alguma coisa que ele possa ter feito, e filhos sempre irritam a gente. Em algum momento da vida. É boa, pastor, boa. Mas nessa hora que você está com raiva dele, se eu chegar batendo nele, você me mata. Você vai me quebrar todinho. Falou, pera lá, você está com um sentimento negativo do teu filho. Eu vim e bati nele. Você, que é isso? Você não tem esse direito, você não pode fazer com ele, porque você não gostando, você ama. Ao contrário, muitos casamentos se desfazem porque as pessoas gostam, mas não amam. Porque não entende o que é o amor. Pensa que o amor é uma emoção. De repente, numa crise, você passa a olhar a pessoa esquisito, falando, não amo mais a pessoa. Não, nunca amou, gostou apenas. Porque a emoção, ela pode ser... Ela é variada, ninguém controla uma emoção. Exatamente. Mas não, eu escolhi dar a minha vida por essa pessoa. Você escolheu dar a vida por este filho. E não é uma questão só genética. Um dia, uma mãe que estava no meu gabinete pastoral, ela adotou um filho, e ali eu entendi o amor de mãe. A gente pensa que o amor de mãe é uma questão genética. Não é. Essa mulher tinha 4 outros filhos, e um deles era adotado. Os outros 4 naturais. Esse filho que era adotado, dando muito problema para ela, viciado. Nós pegamos, internamos em clínica, ele roubava as coisas, ele dava um trabalho para essa mãe. Os outros 4 irmãos estavam com ódio dele. Mas não é porque ele era adotado. Se fosse qualquer um dos naturais fazendo isso com a mãe, e essa mãe, ela deitada assim na poltrona em frente ao meu gabinete, falando, pastor, o que eu faço? O que eu faço? Eu que não tinha nenhum amor por essa criança, falei assim, deixa ele de lado. Mas aquela mulher que escolheu amar, ali eu entendi que, de fato, amor de mãe
Não é uma questão genética, é uma questão de escolha. O amor, ele é uma escolha. Então, por isso, é muito importante resolver essa equação da vida. E as pessoas estão... Por que uma mulher dessa consegue se doar com tanto sacrifício para um filho que ela não gerou, que foi uma escolha dela e que estava dando muito trabalho? Por que ela não jogava esse filho fora? Porque é amor. Amor é escolha. Amor não é uma emoção. Então, solucionando a banalização da vida, Exato. a equação que nós temos: ame a Deus como você se ama, você vai amar o próximo. Então, isso soluciona. Agora, a gente só consegue amar a Deus se eu tenho a revelação mesmo, meus olhos abertos, de que esse Criador Todo-Poderoso, de fato, me ama. Quando eu entendo isso, a vida ganha uma nova perspectiva. E aí eu posso terminar este ano, que é muito importante, de uma maneira diferente. Ao invés de terminar debaixo de opressão, debaixo de confusão, debaixo de depressão, dizendo, puxa, para quê? Quero esquecer esse ano. Não, pera lá. Eu preciso tirar as cargas. Aliás, na ocasião que tivemos o privilégio de receber Zuri Mauri no nosso auditório, aonde reúne a igreja, eu lembro exatamente... Me aproprio do privilégio. Me lembro exatamente do que estava falando ali naquele dia. Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você, cidadão Israel, que está chegando no final do ano, você tira da sua casa o que é excesso, o lixo, e precisa acrescentar. Jesus fala, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. E algumas cargas que nós trouxemos têm que ser abandonadas. Então, algumas cargas que eu citei, e é importante entender, a carga da ansiedade. O que é a carga da ansiedade? A ansiedade é o desejo de ser Deus, entendeu? Perfeito. No Sermão do Monte, Jesus Perfeito. disse, não podeis servir a Deus e a mamão. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos. Ou seja, a questão de eu querer ser Deus, controlar o que eu não tenho controle do dia de amanhã, não vos inquieteis pelo ano de 2025. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Ou seja, a ansiedade eu querendo controlar o que eu não tenho controle, só Deus tem um controle. Esse é o dia que Deus me deu. Então, que você termine esse ano largando essa carga. Outra carga que nós precisamos abandonar nesse final de ano é a carga da solidão. Muitas pessoas chegam no final do ano dizendo, puxa vida, estou sozinho, não tem ninguém, nenhum amigo. E aí é importante entender que essa carga da solidão, ela tem que ser abandonada. O que é a solidão? É preencher os meus vazios com o outro. E, na verdade, nós fomos criados por Deus para Deus. Eu sempre cito isso, que é muito fantástico. Quando na Bíblia relata a criação do homem, Deus cria os animais em pares. Mas o homem, ele criou sozinho. Estava Deus andando com Adão, para lá e para cá. Não criou em par inicialmente. Ele criou sozinho. E Deus vinha na viração do dia, compartilhava, dava uma aula de zoologia. Nós teríamos uma boa universidade. Adão resolveu escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, largando um grande professor, que era o próprio Criador. E o que aconteceu? De repente, Deus fala para ele assim, Adão, não é bom que você esteja só. Foi Deus que disse. Adão não estava angustiado. Adão não estava deprimido. Adão estava feliz. O Cláudio Duarte tem um pastor muito bem-humorado que ele disse assim, falou assim, Adão, você está muito feliz. Entendeu a moral da piada? Exatamente. Você está muito feliz. Exatamente. Eu vou arranjar uma coisa que vai te diminuir essa felicidade. Exatamente. As mulheres me perdoem. É Cláudio Duarte. Pastor, não tenho nada com isso. Não me comprometa. Mas olha só o segredo. Deus fala para Adão, não é bom que você esteja só? Ou seja, qual é a lição que Deus tira? Nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Fomos criados por Ele e para Ele. Quando eu estou realizado nele, feliz, eu posso compartilhar minha felicidade com outras pessoas. Eu não caso para ser feliz, eu caso para transbordar minha felicidade sobre alguém, para compartilhar sobre ela. Então, essa carga da solidão é deixar que Deus preencha o seu vazio. Nem amigo, nem esposa, nem filho pode preencher plenamente aliás, Dostoiévski, que disse que existe um vazio enorme dentro do homem. Esse vazio do tamanho de Deus. Você pode tentar preencher com tudo, sucesso, negócio, filho, esposa. No final sempre resta um vazio, porque só Deus pode preencher. Então essa carga da solidão tem que ser abandonada, né? A carga da frustração tem que ser largada. Você termina o ano frustrado. Poxa, eu tive tantos sonhos, justamente isso. O que é a frustração? É você insistir, carregar um sonho que Deus nunca mandou você sonhar. E aí você insiste naquele sonho, você luta para aquele sonho, mas Deus não mandou você sonhar isso. E quando você realiza esse sonho, você continua vazio, porque você não foi criado para este sonho. Então, a frustração é que eu tenho que parar e dizer, a vida me trouxe. Para que ela me trouxe? Eu estou aqui. Eu me abro e digo assim, olha, eu não sei viver,
mas eu me entrego a esta vida, ao propósito para o qual ela me criou. E aí sim, eu passo a dizer, Senhor, eu quero realizar esse sonho, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Quando você solta essa carga, aí você fica leve. Ele falou, vinde a mim, aprendei de mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, que nesse final de ano você possa largar essas cargas que te perturbam, negativas, que te oprimem, que te dificultam. Você está vivo e você deve celebrar a vida. Sem dúvida. É isso aí. Concordo plenamente, pastor. Eu estive visitando a minha esposa, uma amiga dela, Eusani. A Eusani tem ela. Vai paralisando tudo hoje. Inclusive, no RJTV fizeram uma reportagem com ela outro dia, que ela escreveu um livro, Equilibrando com ela. Eu assisti. Assistiu? Então, assisti. Eu estive na casa dela outro dia, umas 2 semanas atrás. A Euseni, você não acredita, aquela mulher que só se movimenta com os olhos, ela conversa pelo aplicativo, que ela para em cima de cada letra e vai escrevendo. Ela diz, eu acordo a cada manhã e agradeço por estar viva. Eu agradeço pela vida. Ela tem os filhos, tem os netos, e ela com tanta limitação, celebrando a vida, eu digo, nenhum de nós temos motivo para reclamar de nada, diante de um exemplo tão maravilhoso de vida que é a Eusani, e o seu esposo amando esta mulher como ninguém também, ali ao seu lado o tempo inteiro, apoiando. Então, essa mulher celebra a vida como ninguém, e ela realmente diz assim, eu agradeço por estar viva. A vida é maravilhosa. Ela falou que tinha 2 opções quando ela soube do diagnóstico, né? Se deprimir, desistir de viver, ou se entregar à vida e reconhecer que Deus é soberano sobre tudo. Ela escolheu sobre isso e está vivendo uma vida que ela se alegra. Ela fala, tenho minhas aflições, tenho minhas dificuldades, mas viver é maravilhoso. Frase da Eusani, mexendo somente os olhos. Olha, então, por favor, você que está terminando esse ano, mexendo os seus braços, seus olhos, você que está andando, você que está aí vivendo, meu querido, traz à memória o que te dá esperança. Você está vivo, a tua história não acabou. Então, é preciso saber começar bem e terminar bem. Então, vamos terminar esse ano bem, reconhecendo a soberania de Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por falar em terminar, eu preciso encerrar esse bloco com a sua aquiescência, evidentemente, até porque temos também outros itens de pauta para tratar, mas precisamos fazer um rápido intervalo para que o pastor Renato respire. Olha, teve um cidadão real que falou assim, pastor, quando você for no programa dele, faz favor, deixa ele falar. Que vergonha. Dando golpe aqui no programa. A minha cara de vergonha. Até porque o pastor, quando nos concede essas entrevistas inesquecíveis, ele simplesmente não fala, ele profetiza. E você sabe disso. Você que nos privilegia com a sua audiência nesse momento, tenho certeza que está revendo seus conceitos. Depois do intervalo, retornaremos já com a reta final do programa Cidade Real. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, é um pouco difícil a gente retratar toda a reforma protestante e cuidar da questão dos evangélicos de hoje em poucos minutos. Mas, na realidade, em 1517 começa uma cisão no cristianismo ocidental, quando Lutero coloca as teses na porta da igreja de Wittenberg. Há vários aspectos que nós podemos observar ao longo da Reforma Protestante. Uma delas é seguindo o sociólogo alemão Max Weber, que considera o luteranismo um protestantismo marcadamente alemão.
E que se não fosse Calvino, João Calvino, um suíço de Genebra, cujo pai fora advogado da Igreja Católica, que nós não teríamos uma disseminação tão grande do protestantismo. Porque, para Max Weber, Calvino foi o latinizador do protestantismo. É verdade que, além do protestantismo, além dos evangélicos de hoje, há muitas outras tendências religiosas que fazem parte do conjunto religioso do Ocidente. As religiões de origem afro, as religiões de origem oriental, elas também têm o seu papel. O importante a considerar é que até que ponto uma igreja, como tal, como instituição, ela deve ou não, ela pode ou não ter interferência na vida micropolítica. Eu sou de opinião que ela deva ter influência no aspecto macropolítico, nos grandes valores, nas grandes linhas de pensamento, da pauta de cada partido político ou da política em geral dentro de um país. Sou de opinião contrária a que ela cuide da micropolítica, ou seja, que ela interfira apoiando candidatos, apoiando partidos e apoiando pautas específicas de cada ideologia partidária. O quadro Opinião tem a autoria intelectual do professor, escritor com 30 livros publicados, conferencista com 2.370 palestras proferidas em 620 municípios. Na sequência, continuaremos esta confissão, porque o pastor, quando aqui comparece, evidentemente, nós não dialogamos simplesmente, nós nos confessamos. E vários aspectos foram abordados na primeira parte do programa. Se você está nos assistindo a partir de agora, assista desde o início. Tanto pelas redes sociais da emissora, como pelo próprio aplicativo da emissora, que você pode baixar facilmente para o seu celular, e faça a sua própria retrospectiva. E aí, pastor, já nessa reta final, quero lhe fazer uma pergunta que certamente merecerá um programa só para tratarmos disso. Aliás, o pastor aqui comparece pela 18ª vez e recentemente, ou nem tanto, esteve conosco no dia 10 de junho deste ano, na antevéspera do Dia dos Namorados. É outra data tradicional que o pastor aqui comparece para falar do amor. Mas o pastor foi muito enfático no bloco anterior, falando da morte, que sabemos que acontecerá em todas as nossas vidas, desde o momento que nascemos. Aliás, os antigos dizem que é a única certeza que nós temos, que é a morte. Por que assusta tanto, pastor? Bom, Deus chama a morte inicialmente de inimiga, então não sou eu que vou chamá-la de amiga. Então, não vamos apreciar a morte como fim final. Mas a Bíblia fala que Deus enviou Jesus Cristo e ele, na cruz, ele levou não só os nossos pecados, nossas iniquidades, mas levou a nossa morte. Na cruz, ele matou a morte. E ele fala, aquele que crê em mim nunca verá a morte. E eu preciso, então, entender o processo que eu estou vivendo. Em João capítulo 16, se você me ver em qualquer velório em Nova Friburgo, eu posso falar muitas coisas, mas eu sempre vou entrar em João capítulo 16. Porque ali Jesus explica a morte. Ele está indo para a cruz, ele vai morrer, ele reúne os seus discípulos e ele fala assim, eu vou explicar para vocês a morte. Ele fala assim, paradoxalmente, ele fala sobre uma mulher que vai ter um filho.
Ele fala assim: vocês vão se entristecer e vão chorar, e aqueles que não me amam vão se alegrar. Mas outra vez os verei, o vosso coração se alegrará. Aí ele fala: a mulher, quando está para ter a luz, ela sente tristeza que é chegada a sua hora. Mas depois de haver nascido um homem no mundo, já nem se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido uma criança no mundo. Assim também vocês vão estar tristes. Mas outra vez os verei, o vosso coração se alegrará. Então veja bem, como que Jesus compara a morte? Não sou eu que digo, é a ciência, os médicos. O Vitor, quando estava no ventre da Sueli, se desse a opção dele sair de lá, ele diria: não quero sair. Porque lá ele era amado, alimentado numa temperatura de paraíso. Por que queria sair de lá? Os médicos, a ciência diz que a criança não nasce, não sai daquele mundo. Mesmo quando está apertado, aos 9 meses, na aflição, ele não sai. Ele é arrancado, ele é puxado. Mas depois que ele sai, ele descobre que aquele amor que ele tinha, a Sueli, tem olhos, tem abraço, tem rosto, tem outros amores ao redor, tem céu, tem mar. Não quer viver mais aquele mundo não, né, Vitor? Ou você tem a opção de voltar? Jamais. Olha só, o mundo para qual ele não queria sair de acordo com a ciência é um mundo que ele jamais quer voltar para lá. Jesus está explicando a morte nessa dimensão bonita. Nós queremos ficar aqui. Eu gostaria que a minha mãe, a Neuza e a Dona Célia ficasse aqui nesse ventre. Ela saiu. Elas saíram desse ventre. O espírito voltou para Deus. E aí, quando eu disse meu amigo, essa terra é um ventre gerando filhos e filhas para Deus, é esse o propósito, no espírito. E aí o apóstolo Paulo foi arrebatado ao paraíso e voltou. Olha o que acontece com ele, está na Bíblia. Ele fala assim: eu amo vocês, eu gosto de estar com vocês, mas eu quero voltar para lá. É como uma criança que nasce e é obrigada a voltar no ventre e fala assim: eu gosto de estar aqui, mas com um irmão gêmeo, né? Eu gosto de estar aqui com você, mas você tem que ver lá fora, é maravilhoso. Na verdade, a morte não assusta mais. Jesus na cruz venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Então a morte não é fim final. Paulo disse: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Então, nossas mães lucraram. Então, há uma separação. A criança que fica no ventre, né, não sabe que daqui a pouquinho vai nascer também, mas ela diria: onde está o meu irmão? Traz meu irmão de volta. Mas o irmão que saiu falou: não volta não, rapaz. Guarda aí não. Aí era bom, mas aqui é muito melhor. Minha mãe, sua mãe, aqueles que estão na eternidade. Então, na verdade, em Jesus a morte perdeu o susto. Claro que Deus ainda chama a morte de inimiga, porque traz essa separação, esse tempo separado. E a Bíblia fala que Deus vai enxugar dos nossos olhos a lágrima. Portanto, nós podemos terminar esse ano entendendo uma coisa: Ele é a ressurreição e a vida. Então, nada pode nos separar do amor de Deus. Diz a Bíblia: nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem anjos, nem principados, nem a morte. Nada nos separa do amor de Deus. Então, portanto, descansa teu coração, termina descansado, sabendo que você não tem que controlar a sua vida. É Deus que controla, é Deus que dá a vida e que tira a vida, é Deus que está no controle, e Ele verdadeiramente nos ama profundamente. Esse amor que eu e você sentimos das nossas mães, isso é nada mais amor de Deus. Ora, veja bem, o amor de Deus que estava nelas, que está nelas. É Deus nos amando. Salmo 118 diz assim: eu vejo Deus naqueles que entram no meu caminho para me amar. Zuri, com esse carinho todo, com esse amor todo por mim, é o amor de Deus me amando. Minha mãe é o amor de Deus me amando. A sua mãe é o amor de Deus te amando. Aqui o Vitor, é esse pai te amando, é Deus te amando. E, portanto, é este amor que tem um plano perfeito e que nos amou de tal maneira que enviou Jesus para que justamente reconectasse a vida. A morte está vencida. E nós podemos, então, terminar o ano de 2024 dizendo: não sou vencedor. Diz a Bíblia que em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque nada nos separa deste amor. Pastor, também rapidamente, até porque já estamos nos estertores do tempo, são termos que eu uso aqui. Estertores do tempo. Com licença. Erudição completa. Sensacional. Precisamos ouvir a sua mensagem de otimismo. Temos pouquíssimos minutos aqui para encerrar o programa. Entretanto, muitos querem lhe ouvir, porque a sua mensagem ela adquire conotação de oração.
e podem trazer conforto, luz, paz e acolhimento para muitos que estão nos assistindo nesse momento e certamente gostariam de estar com o pastor presencialmente, mas a agenda do pastor é extremamente concorrida. Mas mesmo assim, a nossa imensa e expressiva audiência quer ouvi-lo neste antepenúltimo dia do ano. A você, cidadão real, é um privilégio ter você conectado junto conosco nesse dia. E é bom lembrar que o Deus Todo-Poderoso, a Bíblia fala que Deus anuncia o fim desde o começo. Perfeito. Essa profecia de Isaías é sensacional. É fantástica. Fantástica. Porque para Deus não existe passado, presente e futuro. O tempo, Einstein explica isso, está relacionado à matéria. Se não há matéria, não há tempo. Portanto, Deus é espírito. Antes dele criar todas as coisas, ele já tem o presente, o passado e o futuro. Eu não sei o que é ser Deus ao mesmo tempo. E a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Isso é muito importante de se entender. Porque Deus já sabia os fracassos, as falhas que todos nós cometeríamos nesse planeta. As coisas horrorosas, essa banalização da vida, tudo isso Deus já sabia antes de criar. E a pergunta que eu já falei até uma vez aqui é, mas por que então que Deus criou? Ora, é muito simples. O amor. Um dia eu contei isso aqui, inclusive um membro da nossa igreja se separou do marido, uma mulher, e ela disse, pastor, eu não me casaria com meu marido se eu soubesse que ele era assim. Ela descobriu algo do marido, que até o marido deu razão para ela se separar dele. Ela disse, eu não me casaria com ele. Eu falei, casaria? Ela não casaria não? Eu falei assim, claro que você casaria. Se voltasse ao passado, você casava com ele. Ela falou, eu não casava, pastor. Eu falei, casava. Ela me prova. Eu falei, seus filhos, ela casava. Porque o amor não tem como não criar. Deus é amor. Não tem como ele não criar, mesmo sabendo das falhas e dos erros. Mas ele já sabendo das falhas e dos erros, a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro morto antes. Jesus já se propunha a ser a solução, o remédio para as falhas, erros, frustrações, desgraças que aconteceriam. Portanto, quando nós terminamos o ano, a Bíblia fala, o privilégio de estar aqui no começo e no final de todo ano, é um amor. A Bíblia fala que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E sendo ele o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, ele é a porta de saída. Ele disse, eu sou a porta. Quando você está no limite, não aguentando mais, você tem uma porta para sair. Você pode escolher muitas portas na vida. Porta do homicídio, porta do suicídio, porta das drogas, porta dos prazeres desenfreados. Mas do outro lado você não fica bem. Jesus fala, eu sou a porta. Quem entrar por mim vai encontrar passagem, vai ficar bem. Sendo o Cordeiro morto antes, que anuncia o fim desde o começo, eu só posso descansar nesse final de ano. Saber que o Deus Criador não é apenas um homem forte lá em cima, é Deus, é todo-poderoso, é santo. O que é santo? Separado, quer dizer, ou seja, não há outro igual a ele. Ele é a fonte, ele é a causa não causada de todas as causas. Ele me amou de tal maneira que morreu por mim. Não dá para entender uma loucura dessa. Você não daria esse filho por mim, mas de jeito nenhum. Você me mataria. E eu faria a mesma coisa com você. Certamente. Certamente, porque nós não temos esse amor. O amor de Deus excede esse entendimento. Então, sabendo que Deus está no controle, eu posso descansar. Isso se chama evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Termine o ano com uma boa notícia. A retrospectiva tua sempre termina com boa notícia, porque ele já sabia tudo o que ia acontecer com você. E ele sabe como metabolizar tudo isso para o teu bem. E você ama Deus e será o melhor para a sua vida. Precisamos encerrar, pastor, mas desde já deixamos o convite para que retorne na primeira edição do próximo ano para falarmos de expectativa para o ano que se inicia, com evidentemente as suas sempre proveitosas orientações. Podemos confirmar a sua presença? Se Deus quiser viver, aqui estarei. Se não viver, estão convidados para o meu sepultamento. Sensacional. Encerramos aqui definitivamente esta edição, entendendo que mais uma vez levamos para você informação com sabedoria, com serenidade e, sobretudo, com simplicidade. Que você tenha um restante de ano com a família.
que é o seio e o berço de todo o relacionamento entre o ser humano. Evidentemente, com a presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Agradecemos a sua valiosa e qualificada audiência durante todo este ano, na expectativa de renová-la no decorrer do próximo ano. Cuidem-se bem e até o ano que vem.